Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Esse ano eu sentia que tinha uma desconfiança ainda do Botafogo por resquícios do ano passado. Quando o time começou a jogar... Nem tanto. Eu acho que a desconfiança que tinha, era até uma desconfiança que nós tínhamos, em relação ao Arthur Jorge, cara. Parece que o Arthur Jorge tá no Botafogo há um ano, mas o Arthur Jorge estreia na primeira rodada do Brasileiro. Ele chega praticamente em cima do jogo contra o Cruzeiro. Ele estreia na altitude contra a LDU, né? Contra a LDU. Sim. O Arthur Jorge tem, sei lá, 5 meses, 6 meses. Nem 6 meses de Botafogo. É um trabalho muito recente. E vendo o time jogar, assim, tecnicamente, taticamente, eu acho ele muito bom e muito superior ao Luiz Castro, cara. Ah, porra, nem comparação. O Luiz Castro... Hoje o Botafogo não é só um time de transição, é um time que sabe dosar as etapas do jogo. Sabe baixar a linha, sabe tocar a bola. Os jogadores, você sabe vê marcar assim, pressão. Os caras sabem o que fazem com a bola, assim, não tem só uma batida. Os caras sabem tocar, sabem acelerar, tem bola parada com Bastos, com Barbosa. Porra, é um time meio que completo, assim, e sabe o que é legal? Ainda, favorecendo mais o Arthur, que esse time não foi montado pra ele. Foi montado pro Thiago Nunes. Nossa. É assim, o Botafogo começa a temporada, aí vai um erro. O Thiago Nunes. Cara, isso é... Aí o Thiago Nunes e perde o Vitor Sá, que ele colocou o Vitor Sá de lateral direito. O Júnior Santos jogou de lateral direito no Campeonato Estadual. O Thiago Nunes, pra mim, dessa nova geração, é o pior técnico do brasileiro. Não, tem que botar o vestiário. Com um nível, assim, de disparar desses caras todos que são considerados da nova geração. Roger, Carille, Jair Ventura. Pra mim, assim, se você pegar o pior desses, tem uma distância bem grande pro Thiago Nunes lá embaixo. Cara, assim. o problema dele é que ele tem o Júnior Santos de lateral direito. Mas não é só isso, o Vitor sai do... O Vitor Sá termina a temporada passada como um dos únicos jogadores que o torcedor apoiou. Que o cara correu, lutou com um time totalmente... Era um baixinho, né? O ponto esquerda. Assim. Cara, ele não coloca o Vitor Sá pra jogar nenhuma partida. Ou quando coloca de ala pela direita. Ele inventou um esquema com 3 zagueiros ali, porque o Botafogo, ele não colocava... Liberaram o Ponte pra jogar o pré-olímpico, o Botafogo ficou sem lateral direito. Ele colocou o Vitor Sá de ala pela direita, colocou o Júnior Santos de ala pela direita. Assim... E sem contar que era um cara que não tinha vestiário, cara. E segundo ele, o Guardiola não faria sucesso no Brasil. Não faria não. Ia perder pra ele. Ia perder, porque o Thiago me iludiu, velho. Eu achei que ele seria um bom treinador dessa nova Mas ele não tem vestiário, aí. cara. O problema dele é vestiário. Ele demonstrou isso quando ele chegou no Corinthians, né? Ele já chegou peitando o Jadson, peitando o Ralf, e me falaram que ele é muito lá. confiado também, assim. Ele fica achando... Ele tem... Neuroses, assim. Várias neuroses, assim. Ele fica achando que tá todo mundo querendo derrubar ele. Ele é um cara meio que, sei lá, o psicológico dele, assim, é meio não que... muito bom. É muito bom em relação a isso. Mas, cara, o Arthur Jorge é muito superior ao Luiz Castro. E o Luiz Castro vai mostrar que ele não é isso tudo quando ele pegar um outro clube do Brasil. Porque, primeiro grande clube, se ele sair do Al Nassr, se ele tiver desempregado, primeiro Flamengo, Corinthians... Não, acho que ele não tem o perfil do Corinthians, sim. Corinthians, sim. Flamengo... É a cara do Corinthians, o jeito dele jogar... Qual que é o perfil do Luiz Castro? Do Luiz Castro. Um técnico reativo? Ele se vende como um técnico propositivo. Não, ele não é. Ele se vende assim. Tanto é que ele vem pro Botafogo com uma proposta que o John Textor queria. Do Botafogo Way. Sim, porque... Que era um estilo dominante. Quando vocês mandam o Anderson embora, ele fala isso. O Textor, ele fala assim, não, a gente mandou o Anderson embora... Porque não tem a característica de jogo não tem nada a ver daquilo que eu quero que o Botafogo esteja. E o Luiz Castro tinha muita característica do Anderson Moreira. Transição. É um cara assim, que o Luiz foi muito importante na montagem da estrutura atual do Botafogo. Tipo, por exemplo, ele chega não tem CT, cara. A gente tá falando muito do futebol. Cara, vamos pra parte estrutural. O Botafogo até 2022 não tinha CT. O Botafogo treinava no campo anexo do estádio Newton Santos, que era... em cima de um estacionamento, que era duro, que era horrível, que é assim, não tinha como time profissional treinar aquilo lá. O campo principal do Newton Santos sempre foi ruim. Aí o que acontece? O Luiz Castro chega, eu texto mente pro Luiz Castro, o próprio Luiz Castro fala isso, né? Que ele fala, não, o Botafogo tem uma estrutura legal, tem um CT legal. Aí o Luiz Castro chega no Rio, vai olhar, gente, é isso aqui? Essa aqui que é a minha estrutura? Aí o Botafogo vai pro Espaço Lunier, que foi um local que os irmãos Moreira Salles compraram pro Botafogo, mas não tinha tanta estrutura ainda. Aí começa a fazer lá, aí constrói 3 campos de qualidade. Isso foi feito em 2022 ainda, quando o Botafogo estava na Série B, feito por botafoguenses com dinheiro ainda, antes da SAF. Aí começa a treinar lá, ainda sem estrutura nenhuma, com container e tal.
E o Botafogo vai evoluindo a sua estrutura física, cara. O estádio Newton Santos, você, tem uma reportagem marcante do Rizek, cara. O Rizek olha uma vez mostrando o Newton Santos por cima, cara, todo sujo, todo... A fachada. A fachada toda, não, o teto do Newton Santos todo acabado. Aí, o Rizek detona o Botafogo perfeitamente. Com razão. Com razão. Cara, tu vai lá, o Newton Santos hoje tá um brinco, cara. Tá um brinco. O estádio, super moderno, é tudo perfeito no Newton Santos. A grama sintética eu acho melhor que a do Palmeiras. Visualmente, não sei... Cara, eu já bati um pênalti lá. E é boa. É boa, parece grama natural. Parece grama natural, assim, é bem bacana. Todos os jogadores que jogam lá, à exceção do Fluminense, né? Que o Fluminense, os jogadores sempre criticam, né? O pessoal do Fluminense. O Rogério Ceni adora jogar no Newton Santos. Ele já falou isso. O Rogério Ceni adora jogar no Newton Santos. Não sei qual outro jogador que falou muito bem. Teve um jogador do São Paulo que falou, esse grama... O Caleri, pô. Foi o Caleri. O Caleri falou. O Caleri falou muito bem. Cara, parece gramado natural. Não, e visualmente muito bonito. Do Palmeiras é meio... E a bola corre, né? Não, meio pior que tem apagada, assim, sei lá. É muito feio, O cara. Atlético Paranaense tinha que trocar. O sintético dele já tem mais de 10 anos. Pior que o do Allianz. Tá muito ruim. Tá parecendo do Allianz quando teve problema. Sim. E a primeira versão ainda é um gramado ruim. Cara, mas, estruturalmente, cara, o Botafogo evoluiu muito. Eu acho que é o maior legado do Texas. Os dois maiores legados do Texas, a gente não falou antes sobre isso aqui ainda, e de toda a SAF, é o quê? Primeiro, a dívida ter caído em relação ao Botafogo tá pagando as dívidas em mais de $500 bilhão. Eu ia te perguntar e aí isso. que ia muitas falas da imprensa lá atrás, que o Botafogo tá virando SAF pra dar calote. Olha, tá dando calote e tal. Cara, $500 bilhão de dívidas pagas. Você equacionou... Era um bilhão, né? Mais de bi. E agora, segundo até mesmo palavras, o CEO, numa entrevista recente que ele deu à ESPN, tem 500 mil. O próprio presidente do associativo foi no meu podcast e falou que tem 500 mil. Assim, não é que está agora em 500 milhões, mas você conseguiu equacionar pagando parcelas de RCE, etc, que você consegue diminuir a sua dívida assim. Então, hoje o Botafogo tem como pagar a dívida, cara. Algo que era impensável. Por quê? Tem um pagamento lá mensal de que quando o Textor assina, ele tem que um dos compromissos dele, por isso que não é modo Bangu, né? Como a gente brinca lá no Rio, assinatura da SAF, não, você tem compromisso. O compromisso é pagar a dívida do Botafogo Associativo. Você não pode deixar o Botafogo Associativo com as dívidas que tinha historicamente. Estão sendo pagas. Você tem alguns compromissos com o futebol. O Botafogo tem que ter sempre o time competitivo. Tá isso tudo em contrato, cara. Mas a situação das dívidas e de ter recuperado a parte estrutural do Botafogo é do caralho, cara. Acho que é muito melhor do que o Almada. Muito melhor que o Luiz Henrique. E agora o próximo passo, que é o grande hoje, calcanhar de Aquiles do Botafogo, são as divisões de base. O Botafogo não revela jogadores. Palmeiras, para mim, é o melhor exemplo do Brasil. Sim. Em relação a um time que volta a sobreviver por causa da base, que era sucateado durante muitos anos. O Palmeiras investiu quase mais de 500 milhões na base, cara. Então. Desde que assumiram lá no clube. O que aconteceu? Então, falamos do Textor, ele mandou um chegou um estágio da Good Game. Mas aí, cara, é muito disso, base, cara. Da base, cara. Hoje é o grande calcanhar de Aquiles do Botafogo, é a base, que não revela jogadores, por isso que tá sendo feito ali um trabalho. Trouxe alguns profissionais do Atlético Paranaense, de outros clubes, pra quê? O próximo passo agora é construir mais 3 campos no Espaço Lunier, que o Botafogo tem, pra você começar a ter a sua base ali, com um local legal pra trabalhar. E tem um projeto que ele tá fazendo da rede multiclubes, que tá tendo conversa lá com a Prefeitura do Rio, para você ter um terreno, para você construir um puta de um CT, integrando até outras equipes que não sejam da Eagle, para você ter um local para captação de atletas da América do Sul, e aqui ser meio que um polo. Esses caras iriam pro Botafogo, iriam para outros clubes da Eagle Futebol também. Caramba. Assim, é um grande negócio, né, como um todo. Tem contrato até quando? Quem? A SAF, existe um contrato ou não? Contrato. Não, esses caras são donos. Ele é dono, cara. A Eagle Futebol é dona de 90% do futebol do Botafogo.